Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, pessoal, voltando pra gente atualizar o Internacional, sexta-feira, feriado pré-Grenal, e a gente tem muita coisa pra falar, muito assunto pra falar, porque o provável Inter está encaminhado pelo técnico Roger, e a gente vai falar também sobre possíveis reforços, sim, reforços na janela da metade da temporada. Tudo isso, mas antes, você deixa o teu like nesse vídeo, ajuda bastante aqui o canal, se inscreve aqui embaixo para não perder nada, também ativa o sininho para sempre receber as notificações aqui quando soltamos algum vídeo novo neste canal. Bora lá, porque tem muita coisa pra gente falar do Colorado. Vamos lá, pessoal, ainda tô aprimorando o cenário por aqui, coloquei um quadro aqui do Beira-Rio, na sequência, nos próximos vídeos eu já vou ligar ele, viu, porque ele brilha igual o gigante da Beira-Rio. Então, já se acostumem com esse novo ambiente aqui do canal, a gente vai aprimorando aos poucos todas essas questões que são importantes para ter esse resultado final bonito aí na sua TV, no seu celular, enfim, na tela que você acompanha aqui o canal. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo e já de imediato com o time do Internacional que deve começar o clássico Grenal. Bom, pessoal, o time do Inter, ele tá praticamente escalado pelo Roger. Aliás, o Roger definiu o time na atividade desta manhã. Eu estive em contato com uma pessoa do Internacional agora que fez um mistério em relação à presença do Wesley na partida de amanhã. A pessoa deu ali uma brincada, fez ali um charme e acabou não me revelando se o Wesley treinou hoje pela manhã ou não. Repito a informação, pessoal, que já havia trazido aqui no canal. A tendência é que o Wesley esteja relacionado para o Clássico Grenal e comece a partida entre os titulares. Mas existe uma possibilidade dele não começar o jogo. Sendo assim, o Tabata seria a alternativa à ausência do Wesley, com o Vitinho atuando pelo lado esquerdo. Então, existe essa possibilidade, embora remota, do Wesley não começar o Clássico Grenal. O Inter divulgou imagens da atividade desta manhã, mas é claro, como sempre, esse mistério permanece. O Inter não divulgou nenhuma imagem em que o Wesley aparece. E isso geralmente acontece quando o jogador é dúvida, quando existe ali uma dúvida sobre a presença ou não de algum jogador, o Inter acaba escondendo. Mas, ao meu ver, até esse mistério feito pelo Inter, ele é mais um indicativo, além da informação que eu já havia trazido após a partida contra o Palmeiras, de que o Wesley está sim apto a atuar neste clássico Grenal. A outra dúvida, pessoal, diz respeito ao sistema defensivo. O Vitor Gabriel, sim, deve ser o titular, embora eu, Leonardo Sonda, vou ser muito sincero com vocês, não descarto que o Rohel comece a partida, por um motivo principalmente: ritmo de jogo. Esse jogador vem jogando nas últimas partidas como titular, pela ausência justamente do Vitor e do Juninho, que retornam agora para o Clássico Grenal. Então eu coloco ali uns 20% talvez de chance do Rohel começar a partida, os outros 80% ficam com o Vitor Gabriel, que de fato é o titular da posição, foi assim durante todo o Campeonato Gaúcho, se adaptou bastante a esse estilo de jogo e forma uma dupla melhor com o Vitão. Lembrando, pessoal, que com o Rohel, o Vitão ele passou a atuar pelo lado esquerdo da zaga. Ele faz bem esse papel, é verdade, mas não é onde ele se sente mais confortável, que é do lado direito. Então, fazendo essa ressalva, com o Vitor Gabriel, Vitão se sente mais confortável pelo lado em que joga, embora o ritmo de jogo seja um ponto favorável ao uruguaio nesta disputa. Colocando aí então na tela, pessoal, o time do Inter, que deve ser o titular para o Clássico Grenal, ressaltando as dúvidas que a gente tem nesta escalação. Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, podendo ser o Tabata, uma chance remota se o Wesley não jogar, e na esquerda o Vitinho, na frente Ener Valencia, esta equipe do Inter para o Clássico Grenal deste final de semana. Aliás, o Inter, pessoal, que geralmente faz uma concentração diferente. Se o jogo não fosse Grenal e fosse aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio,
certamente os jogadores se concentrariam no sábado mesmo. Depois do almoço, os jogadores iriam para o CT pela manhã, depois iriam para o hotel no período da tarde, ficariam algumas horas concentrados e iriam para o Beira-Rio para o jogo. Mas, ao que tudo indica, o Inter, por se tratar agora de um clássico Grenal, vai fazer uma concentração um pouco maior. Então, também esse ambiente, esse bastidor do Inter mobilizado para o clássico Grenal. Mudando a pauta, eu quero falar agora sobre negociações. Sim, você pode me perguntar, pois, Sonda, a janela tá fechada, que história é essa de reforços? Bom, o que eu posso falar sobre essa situação, pessoal? O Inter está atrás de pelo menos 2 jogadores para a janela da metade do ano. Claro, nesse momento, isso pode mudar, tendo alguma lesão no meio do caminho, tendo alguma saída de algum jogador. O Inter diz que vai dificultar saídas, de que os jogadores só vão deixar o Inter caso a proposta for muito boa para o clube. Então existe sim essa tranquilidade em relação à possibilidade de saída de alguns jogadores. Mas sobre chegadas, o Inter vai buscar um lateral direito. Isso ao que tudo indica, tá? O Inter já está olhando alguns nomes, principalmente que atuam fora do Brasil. Por quê? O Inter tinha até dia 11 de abril para contratar um lateral direito do mercado interno. Deu alguma olhada em alguns jogadores, tentou o Puma Rodrigues do Vasco, olhou outras opções, mas nada agradou a direção do Internacional, que preferiu não contratar. Deixou para a janela da metade da temporada, onde poderia explorar outros mercados. Jogadores que estão na Europa, jogadores que estão em mercados alternativos, talvez do futebol europeu, ou no mercado argentino, mercado sul-americano. Então o Inter abre esse leque para buscar um lateral direito. Lembrando que o Bruno Gomes só volta no final do ano, se voltar, dependendo da sua recuperação. O Aguirre segue sendo, entre aspas, a única opção para o setor. O Inter também vai observar a evolução do Diego Rosa, esse jogador que vem atuando pelo lado direito como ala, mas pode fazer também a lateral, e o Inter vai observar. Existe a possibilidade ainda dessa contratação do lateral direito ser tirada da lista, caso o Diego Rosa consiga suprir esta ausência. O Inter, que não conta com o Natan, está totalmente fora dos planos nesse momento. E a outra posição, pessoal, surpreendentemente, é a de atacante. O Inter está vasculhando o mercado em busca de um atacante com características diferentes de Ener Valencia e de Rafael Borré. Tanto é que o Inter sondou, vocês vão lembrar, o Joaquim Correia, o Tuco Correia, que atua na Internazionale de Milão. Jogador que tem contrato até a metade da temporada e pode já assinar um pré-contrato. Tem a situação também do Miller, que é uma especulação um pouco mais irreal, mas que de fato, segundo alguns colegas, como o Lucas Colar, por exemplo, o Inter deu sim uma olhada na situação desse jogador. Então me parece claro que o Inter está buscando um atacante. Não sei dizer nesse momento por quê, se tem alguém saindo, se o Borré tem alguma proposta, se o Valencia tem alguma proposta. O que me disseram é que não, segue tudo normal. Inclusive o Valencia tem contrato até o final do ano. O Borré tem um contrato bem mais longo aí com o Internacional. E sobre esse atacante, não me deram mais pistas do porquê o Inter estaria atrás deste jogador. Mas são 2 posições para a gente ficar de olho na janela que se abre em julho. Lembrando que o futebol estará parado. O Inter vai ter muito tempo ali para se preparar, férias para os jogadores, uma intertemporada para depois voltar a disputar as competições. Então é isso, pessoal. O Inter preparado para o clássico Grenal, já definido pelo Roger, mas ainda com estas dúvidas, principalmente em relação ao Wesley. Será que ele estará na partida de amanhã? Eu acho que sim. Comenta aqui embaixo a tua opinião, o que você achou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações e eu volto amanhã para a gente falar um pouco mais de Inter antes do clássico 447. Valeu e até mais!